Você começa a ver ministros, pessoas que são completamente despreparadas, não têm a menor noção do que estão falando. Mas o Salles, eu tenho um pé atrás com ele por um determinado motivo. Ele não é um despreparado para o que ele está fazendo. Ele foi colocado lá para fazer um desmonte do meio ambiente, um desmonte do IBAMA, que é uma política pública de desmonte. Não é uma política pública de defesa do meio ambiente, é uma política pública de desmontar. É isso que eu entendia. E pelo que eu conseguia enxergar, eu que estou de fora, vocês vão ter uma visão muito melhor que a minha, ele é um cara expert nisso. Inclusive já foi condenado por improbidade administrativa em São Paulo, algo parecido, né? É verdade. E aí eu queria saber de vocês dois, o que vocês acham disso? O Salles realmente foi esse perigo todo que eu imagino? Ou foi pior ainda? Saraiva, vai lá. Bem, eu acho que foi nessa linha para pior, né? E você mencionou que ele havia sido condenado numa ação civil pública em São Paulo e depois no tribunal essa decisão foi revertida. Eu li essa sentença pública e o que eu percebi é que aquele ajuste todo que foi montado ali para tentar beneficiar algumas empresas com as devidas mudanças e ajustes é o que foi aplicado na Amazônia em larga escala. Então, primeiro em São Paulo, ele fez um ensaio, né? E ali aplicou depois em larga escala na Amazônia. O que era uma coisa absurda, porque, primeiro, o IBAMA, sempre que é o órgão mais importante para a preservação do meio ambiente, é o IBAMA, a atividade fim, né? E a Polícia Federal, sempre que ia para alguma operação, o IBAMA ia junto, isso dava mais segurança jurídica para a equipe. Então, isso já mudou logo de cara, porque essa cooperação do IBAMA deixou de existir. O IBAMA foi completamente desarticulado. Tenho grandes amigos no IBAMA, excelentes fiscais, analistas, que botaram os caras na geladeira. Quando acabaram de fazer isso com o IBAMA, a Polícia Federal ainda estava no circuito e começaram a se voltar contra os trabalhos da Polícia Federal. Um ministro do Meio Ambiente dando opinião numa entrevista de uma página inteira no Estadão sobre uma operação que estava acontecendo lá no Pará, que foi aquela maior apreensão de madeira da história. 226 mil metros cúbicos de madeira, tudo baseado em grilagem, fraude, uma coisa absurda. O primeiro movimento dele foi essa entrevista no Estadão e foi desacreditar junto à população, tentativa de desacreditar junto à população o trabalho da Polícia Federal. E em seguida, como isso não surtiu efeito, ele foi pessoalmente lá, se reuniu com os madeireiros, organizou uma entrega de falsos documentos, e aí nesse momento eu senti que ele tinha ultrapassado a linha entre a improbidade administrativa, que seria a cargo do Ministério Público Federal, e já tinha entrado na seara criminal, e aí era comigo. E como ele era ministro, fiz a notícia-crime para o STF. Quando eu estava redigindo essa notícia-crime, foi num sábado, né? Eu entreguei na quarta. Eu sabia que ali eu estava assinando a minha exoneração, de certa forma, né? Porque eu sabia que eu... Não atravessou, Saraiva, você não atravessou o Rubicon, mas atravessou o Amazonas. Foi o Amazonas, exatamente. Mas você então, nunca tinha visto. Você já tinha visto isso no IBAMA? Na Polícia Federal? É praxe isso acontecer de uma intervenção governamental agir em cima do IBAMA, da Polícia Federal? Como é que isso, olha, eu entrei na Polícia Federal no final de 2013, então assim, no primeiro mandato do Lula, do presidente Lula. Durante 17 anos, eu nunca recebi uma ligação, nem eu, nenhum delegado amigo meu que eu conheço, nunca nem ouvi falar nisso, de alguém receber ligação de político ou de superior para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Era uma independência formidável, realmente inédita. Então eu e minha geração inteira de policiais, ficamos entre aspas, mal acostumados. E achamos que isso era uma coisa que não voltaria nunca a ser a polícia da ditadura militar, aquelas páginas horrorosas da história, que a Polícia Federal, ela, como nós conhecemos hoje, ela começou em 1988, com a nova Constituição. Aquela lá era uma outra instituição com valores diferentes. Então, mas o que pegou todo mundo de surpresa foi como a gente conseguiu retroceder tão rápido em tão pouco tempo. E o atual governo ele comprovou que é possível, sim, aparelhar a Polícia Federal.